Seguindo a nossa sequência de vídeos sobre áreas, agora é a vez do paralelogramo. E não é paralelograma, é paralelogramo. Que figura é essa chamada paralelogramo? É também um quadrilátero, porque ele possui 4 lados. A diferença dele de um retângulo, por exemplo, é que os ângulos do paralelogramo não são retos, tá? É como se fosse um retângulo, porém com uma inclinação, tá bem? Primeiro, antes de a gente fazer os exemplos, confere aí como é que a gente chega na área de um paralelogramo. Olha só. A fórmula da área do paralelogramo e entender de onde que ela vem. Então, eu vou primeiramente desenhar aqui para vocês um paralelogramo, tá? Que é uma figura que também é chamada de quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Ele é semelhante a um retângulo, mas é só semelhante, porque na verdade o retângulo tem os 4 ângulos retos e o paralelogramo não. Esses ângulos, nenhum deles é de 90 graus, tá bem? Então, nós temos aqui um paralelogramo. Nós temos 2 formas de calcular a área dele, por exemplo, ó. Se eu posso fazer desenhando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 centímetros quadrados inteiros. Mas aqui eu tenho metade com metade, 21, 22, 23 e 24. O que eu descobri aqui? Que a área do paralelogramo é 24 centímetros quadrados. Mas daí agora vamos fazer uma relação com os lados dele. Essa medida aqui a gente não tem, porque pega as diagonais dos quadradinhos. Mas eu sei que essa medida aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Aqui ele tem 6 centímetros e a altura dele, que é daqui até aqui, é 4 centímetros. O que eu consigo perceber aqui? Qual a relação entre o 4 e o 6 com o 24? A multiplicação. Eu consigo perceber que para mim calcular a área de um paralelogramo, basta eu multiplicar a base dele pela altura dele. Só vamos cuidar para não confundir a altura com essa medida desse lado aqui. A altura é essa medida aqui ou essa medida aqui. Tá bem? Então, área do paralelogramo, base vezes altura. Aí vocês vão me dizer assim, prof, mas a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo? Sim, e vocês sabem por quê? Olhem só, que interessante. Eu peguei aqui um outro paralelogramo do mesmo tamanho que esse aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês uma coisa, ó. Se eu pegar aqui no fim dele e fazer um recorte em linha reta, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, e montar ele aqui do ladinho, ó, eu vou ter um retângulo de 4 de altura por 6 de comprimento. E para calcular esse retângulo também não seria base vezes altura? É a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Que a figura paralelogramo, no momento que eu faço um recorte nela, eu transformo ela em um retângulo. Por isso que a fórmula do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo. Tá bem? Agora que nós já vimos que a área do paralelogramo é a mesma da área do retângulo, vamos calcular esse exemplo aqui. Calcule a altura de um paralelogramo cuja área é igual a 35 centímetros quadrados e cuja base mede 7 centímetros. Muito bem. Seguindo na ideia que eu falei para vocês, vamos primeiro fazer o desenho para a gente entender. Eu sei que o paralelogramo é como se ele fosse um retângulo, porém inclinado. Eu sei que a área dele mede 35 centímetros quadrados e sei também que a base dele mede 7. O que eu quero saber? Eu quero essa medida daqui até aqui, que é a medida da altura. Para isso, vou aplicar a minha fórmula, que é área igual a base vezes altura.
Quem que é a área? Agora eu já vou substituir a área pelo valor que eu tenho. 35 igual a base que eu tenho, que é 7, e a altura eu vou deixar como H, porque eu ainda não tenho. Esse 7 está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo, porque o meu objetivo é o H sozinho, e eu já cheguei. 35 dividido por 7, 5 igual a H. O que isso quer dizer? Que a minha altura vale 5 centímetros. E tá resolvido o meu problema. Altura somente centímetros, não é centímetro quadrado. Valeu? Entendido? Espero que sim. Beijos para vocês e partiu o exercício!